Olá, hoje nós estamos na Assembleia Convida, recebendo o ilustre professor Dr. Johnny Rizieri Olivieri. Ele é físico, é pesquisador, foi diretor da Unesp de São José do Rio Preto, foi diretor da VUNESP também, e ele tem ampla experiência administrativa e ampla experiência na área de pesquisa. Agora ele trabalha num desafio de buscar a integração da universidade com as empresas, com o poder público, no sentido de desenvolver a política de ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo. Daí nós o convidamos para ter uma conversa, trazer as informações tanto das pesquisas quanto de ter um panorama da política de ciência e tecnologia do estado de São Paulo. Escolhemos como tema a integração universidade e empresa no processo de inovação. Bem-vindo, professor Johnny. E eu acho que é importante, inicialmente, que falemos um pouco da sua carreira como físico, como pesquisador, mas que foi também depois, quando chamado, eleito e exerceu um excelente mandato como diretor, tanto da Unesp como da VUNESP. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, deputado Orlando Bolsoni, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer colaborar, estar aqui ao seu lado. Eu comecei a minha formação acadêmica foi feita na USP de São Carlos, tanto a graduação como a pós-graduação eu fiz lá. Aí, no ano de 1984, com a abertura de um novo curso na Unesp de São José do Rio Preto, no curso de Engenharia de Alimentos, estavam precisando de professores da área de física. Então, eu me candidatei, passei no concurso, e aí eu fui morar em São José do Rio Preto. Hoje, a cidade que me acolheu de braços abertos, toda a minha vida eu acabei construindo em São José do Rio Preto. Qual é o tema da sua tese de doutorado? Espalhamento de raio-x a baixos ângulos, usando moléculas de proteína, de albumina no caso. No caso, hoje, a aplicação, por exemplo, pelas empresas ou instituições, daí originaram novas pesquisas na universidade ou a aplicação dessa pesquisa? Esse estudo, o nosso departamento, todo eles composto de físicos, né? E tem um biólogo também, mas todo mundo trabalhando com macromoléculas de interesse biológico, aplicando técnicas de física em macromoléculas biológicas. E, no meu caso, era um estudo de proteínas, estudando a forma e a função dela. Porque uma proteína, conforme ela está numa certa posição, ela funciona direitinho. Se você faz qualquer mudança espacial dela, ela deixa de funcionar. Então, um estudo envolvendo essa coisa, forma e função dessas proteínas, que tem grande aplicabilidade em fármacos, novos produtos farmacêuticos, em busca e principalmente entender como que funciona o nosso organismo, né? Correto, excelente. Hoje, sendo um pesquisador já de longa data, mesmo quando esteve desenvolvendo cargos administrativos na universidade, nunca tirou o pé da pesquisa. Como que hoje, por exemplo, qual que é a evolução, como o senhor vê o papel da universidade hoje, tanto na área de pesquisa, qual o papel da universidade pública e das instituições de ensino superior privadas dentro da política nacional, tanto de educação, mas em especial de ciência, tecnologia e inovação? Bem, eu entendo que a universidade pública ela tem um papel um pouco mais abrangente que a universidade privada. Ela atua nas três grandes vertentes, ou tripé, que é chamado internamente, que a gente chama, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A sociedade, ela financia a universidade com um duplo objetivo, para desenvolver novas tecnologias, novos conhecimentos e para trazer de volta à sociedade o resultado desse trabalho.
falar em pesquisa, todo mundo entende fácil, está desenvolvendo novas metodologias, pesquisando coisas que não se conhece ainda, etc. e tal. Agora, o retorno para a sociedade, isso se dá em duas vertentes. Dá numa vertente bastante conhecida de todos, que é o ensino de graduação e pós-graduação. No fundo, é a formação de recursos humanos. Mas tem uma outra vertente que nem sempre é muito claro para a sociedade, para todo mundo, que é a extensão. Eu entendo que a extensão é o caminho mais rápido para poder levar para a sociedade o conhecimento desenvolvido na pesquisa. Então, faz-se uma pesquisa, desenvolve novos conhecimentos, chega-se perto de um produto e leva-se isso aí para a sociedade através da extensão. Aí é em parceria com as empresas, é em assessoria técnico-científica. Esse eu acho que é o grande papel dessa perna chamada extensão. A extensão universitária, ela sempre foi às vezes um pouco mal compreendida, né, pela sociedade, e havia sempre uma certa dúvida, tanto da universidade na relação em especial com as empresas, e no caso das empresas também, uma certa dúvida com relação ao ritmo da universidade, quando se propõe de fazer uma pesquisa, de prestar um serviço. Hoje o senhor vê grandes avanços nessa área. Deputado Bolsoni, acho que você é uma das testemunhas assim, mais assim, presente de como esse processo é doloroso. A universidade, ela passou, ela estava num muro muito fechado antes, voltada apenas para si mesma, podemos chamar assim, sem uma interação muito forte com a sociedade, no aspecto de levar o conhecimento dali para as empresas e tudo mais. Não no aspecto de ensino, nesse aspecto sempre esteve tranquilo. Mas a universidade sempre enxergou, pelo menos uma grande parte dos seus professores e pesquisadores, com uma certa desconfiança. O que, afinal das contas, o setor privado, que tem dinheiro, o que ele quer da gente? Tá certo? A grosso modo, podemos pensar isso aí. E, do lado empresarial, muitas vezes era enxergado o seguinte: mas espera aí, a universidade já não tem um financiamento público, já não tem dinheiro de impostos lá, então eles têm mais ou menos que obrigação de fornecer isso que eu estou necessitando. Assim, a baixo custo, praticamente de graça, trabalhando em prol da minha empresa. É mais ou menos os dois lados pensando. Então, o grande trabalho que a gente procurou fazer, eu em particular, lá em São José do Rio Preto, da época que eu fui diretor do campus, né, foi junto com, não podemos deixar de citar, junto com o presidente na época do CIESP, o empresário Mauro Mano Sanches, ele que me procurou para a gente começar a construir essa ponte. Nós tivemos uma sorte muito grande de ter encontrado, naquela época, uma colaboração nesse aspecto por parte da Secretaria Municipal do Planejamento, cujo secretário era o atual deputado Orlando Bolsoni. Então, nós juntamos ali a academia, o poder público, através da prefeitura, e o setor empresarial, através do Mauro. E nós começamos a construir pontes entre esses dois lados, com o objetivo de aproximar. Esse foi um lado da questão. Outra coisa que acabou acontecendo, isso aí foi um pouco, no mundo inteiro aconteceu isso. E talvez com uma certa dose, até um pouco maior, não sei, aqui no Brasil, que foi os jovens, os novos docentes que foram sendo contratados pelas universidades públicas, começaram a chegar com uma nova mentalidade, muito mais de parceria com esses novos atores, do que ficar só dentro da própria universidade. Às vezes não frustra, às vezes o pesquisador ele fica
às vezes alguns anos, às vezes até décadas, desenvolvendo a pesquisa, constrói a sua tese de forma árdua e que depois corre o risco, às vezes, de se transformar só ir lá ornamentar a prateleira, ou hoje de permanecer no site das universidades? Existe isso aí. E existe. Nós temos um pouco de tudo, né, deputado? Tem aquele pesquisador que não se importa com esse fato, ele quer fazer a ciência só pela ciência mesmo. Sim. E essa pessoa também é muito importante dentro da universidade, porque ele mergulha de tal forma naquilo que ele está fazendo que ele não se desvia um milímetro, né? Mas isso também é muito bom. Se dedica mais à ciência pura do que aplicada. Mais à ciência pura. Ele não quer interação mais ou menos com nada. Ele não sabe para que vai servir naquele momento aquele trabalho que ele está fazendo. Mas alguém vai usá-lo. Tá certo? Exato. No futuro vai usá-lo. E tem aqueles que são um pouco mais assim, com uma vertente tecnológica, um pouco mais perto das empresas. É importante lembrar para o telespectador a diferença de ciência, de tecnologia e de inovação. Na verdade, né, dentro da universidade, o que a gente faz é ciência. Nós vamos desenvolver uma nova metodologia, um novo produto, entender como é que funciona. Mas nem sempre isso termina num produto. Por quê? Tem o conhecimento, mas aí precisa-se da tecnologia, precisa que as empresas contratem engenheiros e técnicos especializados, e a partir da ideia desenvolvida na academia, transforme aquilo lá num produto vendável para a sociedade. Correto. Certo? Então isso é a ciência básica, a tecnologia e o processo de inovação feito pela empresa. Uma empresa que pensa e que acredita que o importante é ela estar sempre inovando para não perder mercado e tudo mais, essa empresa ela atua dentro desse processo de inovação, gerando novos produtos. Da sua passagem, diga-se, brilhante pela diretoria da Unesp, quais assim os projetos de extensão que mais assim o empolgaram, que ainda que guarda assim que você tem uma lembrança especial, embora você os continue vivendo hoje? Olha, aquela época que eu fui diretor, essa interação com a sociedade não era ainda tão forte, mas eu acho que o que me deixa assim mais prazer, o que me dá é ter plantado, é ter aberto caminhos para que as pessoas começassem a prestar assessoria nas empresas, parcerias, e que hoje estão dando bons frutos em São José do Rio Preto. Hoje nós temos assim, eu poderia citar assim, pelo menos uns 8 ou 10 pesquisadores, de imediato, assim, que estão com uma forte parceria com empresas da cidade, seja quase como um sócio, seja como prestando uma assessoria pura e simples, e mais, ex-aluno, já com ideias, já começando pequenas empresas dentro da incubadora. Correto. Empresas, né? São as startups, né? Aquele menino, aquele ex-aluno, ele se formou, o trabalho de doutorado dele tinha uma vertente que dava tecnológica forte. Tecnologia. Aí o que acontece? Mas ele não tinha capital. Então ele está usando hoje o espaço físico, as oportunidades oferecidas pela incubadora para começar a desenvolver os seus produtos. Para o telespectador que às vezes não conhece a tecnologia, a terminologia, como que funciona uma incubadora? Uma incubadora é um espaço físico em que são geralmente ocupados por pequenas empresas que não têm capital para bancar sozinha tudo. Então ela compartilha de infraestrutura física, desde parte de banheiros, auditórios, facilidade de energia elétrica e de lógica. E quando é uma incubadora de base tecnológica, dentro de um parque, por exemplo, ou de um centro de inovação, com a possibilidade de ter laboratórios
que prestem serviço para ela, ou vendam serviços para ela, para outra e para outra empresa, de tal forma que os custos diminuem muito. Então, essas pequenas empresas vão ganhando uma certa musculatura, ela vai fazendo negócios, isso e aquilo, e vai ganhando uma certa musculatura financeira, até o momento que ela pode caminhar com as próprias pernas, então ela sai da incubadora. E não é necessário grandes espaços numa incubadora? Não é necessário, porque essas são empresas pequenas, ocupam pouco espaço, não é uma indústria que ocupa assim, aqueles espaços enormes, não é necessário. O que está mais é no conhecimento, e no talento, né, da própria pessoa. Né? No caso da São José do Rio Preto, existem pesquisas de célula-tronco, existem pesquisas diversas lá e ousadas, pesquisas, caso inclusive de desenvolvimento de um chip para glaucoma. Tem chip para glaucoma, tem pesquisa na área de ex-alunos que desenvolveram produtos que vão virar rapidamente fármacos na área de microbiologia, tá certo? Tem um outro grupo na engenharia de alimentos também com excelente ideia, já tentando desenvolver aqueles produtos que eles trabalharam durante sua tese de mestrado e doutorado. Tem um pessoal de matemática aplicada, em especial um professor de lá, professor José Márcio Machado, que ele tem também diversos produtos assim que está pronto para ser para alguém dentro da empresa, para ser incubado uma empresa lá com aquelas ideias que ele desenvolveu, seja de tipo de um avião, fazer monitoramento regional em fazendas e tudo mais, seja numa fazenda cortadores de cana, tá certo? Em que pode trabalhar em terrenos que fazem todo aquele passo em buraco, isso e aquilo, e de tal forma que vai deixando a cana sempre com o mesmo tamanho e tal. Então, são produtos que ainda hoje não estão sendo comercializados, mas já tem a ideia e tudo mais, precisa o acabamento, precisa coisa assim. Ele está no ponto de alguma empresa inicial, né, pequena, começar a produzi-lo. Um grande desafio, inclusive, nós notamos que os países mais desenvolvidos e os países que hoje que alcançaram desenvolvimento de forma rápida, às vezes em uma geração, caso da Coreia, por exemplo, caso do Japão de pós-guerra, um forte ensino no caso da língua mãe, no caso nosso português, e da questão matemática. O senhor falou a respeito de matemática aplicada. Às vezes as pessoas, quando estão estudando, não tem, às vezes o professor não tem a facilidade de transmitir, ou o aluno não tem também, às vezes não está preparado para entender a utilização desses conhecimentos. No caso do nível superior, por exemplo, matemática aplicada, por exemplo, a solução para negócios, para gerenciamento, como que andam essas pesquisas, em especial lá no Instituto de Biociência em Rio Preto? Osório, você tocou num aspecto tão importante que acho que vale a pena a gente dar um passo atrás antes e pensar o seguinte: o que está faltando no meu, dessa maneira de entender, enxergar as coisas, o que está faltando, porque a dificuldade que hoje tem dos meninos em matemática, em tudo mais, eu entendo que são tudo questões de linguagem. Acho que nós temos duas linguagens fundamentais. A linguagem que você se expressa, como nós dois estamos conversando agora, que é a nossa língua mãe, o português, e a linguagem universal, que é a matemática. Exato. Quando você consegue dar uma boa formação básica lá embaixo, no primário, hoje ensino fundamental e médio para os alunos da matemática, lá na frente, não é que ele precisa ser matemático, mas qualquer outra carreira que ele for escolher, ele vai se dar bem, porque ele tem a lógica dentro dele.
Ele desenvolveu um mecanismo, uma linguagem muito clara e universal que é a matemática. Isso é fundamental na formação dele. Em São José do Rio Preto, nós temos, lá no nosso campus, 2 grupos de matemática. O matemática, vamos chamar assim, tradicional, né? Matemática pura, que é de formação, tá certo? E o grupo de matemática aplicada. Dentro do grupo de matemática aplicada, alguns pesquisadores eles estão desenvolvendo um projeto financiado pela FAPESP, Matemática Aplicada à Indústria, em que eles tentam desenvolver mecanismos e modelos matemáticos para que os empresários, olhando e aplicando aquelas ferramentas, possam melhorar a sua produtividade. Certo? Eu matemática, produtividade. Produtividade, tá certo? E com isso você tem diminui o custo daquilo que é produzido numa indústria, né? E melhora o ganho do empresário. Porque ele vai vender mais produtos, tendo um custo menor. Ganha a sociedade porque ela tem acesso a produtos mais assim, elaborados a um custo menor. Correto. Aí já é matemática avançada. Matemática avançada, através de modelos. Modelos matemáticos. Vai buscar, se leva um problema, e esse problema vai ser resolvido. Isso, exatamente. Eu não sou especialista nessa área, Bolsonaro, eu tateio um pouco também, né? Mas é o que o pessoal tem explicado para a gente, é mais ou menos por aí. Ele usando modelos matemáticos, entendeu? As equações matemáticas, para resolver problemas de produção, de produtividade, entendeu? De logística, entendeu? Numa empresa. Há um ganho porque, às vezes, o empresário tradicional ele está acostumado a trabalhar de forma do ensaio e erro. Né? Então ele pode ter um ganho. Exato, ele não precisa errar tanto, ele faz isso tudo matematicamente, em computadores, faz simulações de como que ficaria se fosse assim, se fosse assado. Entende? Correto. No caso, a tecnologia ela tem esse papel de buscar o conhecimento, então conhecimento científico já é comprovado, e transforma em produto. E daí para a inovação? Isso é o processo de inovação. Já é um processo de inovação. Já é o processo. Tá. A inovação é exatamente isso. Agora... É você pegar um novo conhecimento e melhorar um produto que você tem já produzido e melhorá-lo, aplicando novos conhecimentos. Que isso é a tecnologia, é uma inovação. É uma inovação. A sociedade ela tem às vezes um entendimento falso, diga-se, de que tecnologia seria confundir-se-ia com informática, confundir-se-ia com o trabalho. Então, a tecnologia se aplica a equipamentos, quando também a tecnologia pode ser aplicada a processos. A processos, claro, você melhora um processo de produção disso, daquilo, um processo até de cirúrgico, um procedimento novo, é uma nova tecnologia, certo? Então não é necessariamente só um produto, é que ele é o mais visível, né? Correto. Tá certo? Nós estamos conversando com o professor Johnny Rizeri Olivieri, falando sobre integração universidade e empresa no processo de inovação que segue após o intervalo. Olá, sou o deputado estadual Rodrigo Moraes. Todos os dias sabemos, através da mídia, notícias dos mais variados tipos de violência. Nas escolas, esse fenômeno cresce, com agressões, bullying, furtos, drogas, entre outros. Por que tanta violência? Precisamos de um ambiente escolar seguro, debates em família e segurança para os nossos filhos. Investir em políticas públicas e educação é prioridade do PSC. Venha conosco, feliz! Voltando com a Assembleia Convida, nós estamos conversando hoje com o professor Dr. Johnny Rizeri Olivieri, que é pesquisador e físico, que foi diretor
da Unesp, da Unesp, tem ampla experiência no tema que estamos tratando, que é a integração universidade e empresa no processo de inovação. Acho que é importante ouvir a sua opinião, da sua experiência, da importância, porque hoje tanto se fala, por exemplo, do país que para desenvolver a necessidade de inovação. O Estado de São Paulo, em especial, tem uma política específica para a inovação. Por que a inovação é importante para o desenvolvimento de um país? Então, Bolsonaro, um país, se ele almeja ser independente e ser líder num contexto mundial, ele não pode ficar na dependência de outros em termos de tecnologia. Então, vamos dar alguns poucos exemplos. Na minha área, em física, a gente costuma chamar assim, quando você tem um produto, alguma coisa que você não sabe o que tem dentro, sabe como é que ele funciona, mas não sabe o que tem dentro, lá dentro, como que ele faz e tal. Sabe por que serve só. A gente chama aquilo lá de caixa preta. Exato. Tá certo? Então é uma caixinha preta. É daí que se importou para tantas outras, né? O termo caixa preta, né? Se importou, no caso, para aviação, né? Exatamente. Acho que sim, né? Exato. Você não sabe o que está dentro, como é que funciona, Exato. mas você sabe para que serve. Então, as empresas, a maioria, é mais cômodo, é mais fácil ela pensar o seguinte, olha, por que eu tenho que desenvolver, montar um laboratório, eu vou comprar isso lá fora. Então ela vai num laboratório de uma empresa estrangeira, faz algum negócio lá fora e compra essa tecnologia. Óbvio, quem lá fora produziu vai vender de muito bom grado. Exato. Só que está vendendo uma coisa que eles fizeram, que eles sabem como é que faz, mas já estão um passo à frente numa nova versão. E a gente compra aquilo lá, usa, passa-se alguns anos, ele tornou-se completamente obsoleto. Só que aquela empresa perdeu o mercado. Ela não sabe produzir uma coisa nova, ela não aprendeu, ela não investiu numa inovação. Então, se você pretende dominar o mercado, ser independente enquanto país, você tem que inovar, você ser dono do conhecimento. Claro, ser dono do conhecimento implica numa outra questão que a gente está sempre discutindo e que acho que o país inteiro hoje entende como extremamente necessário, todos os nossos setores entendem, que é a educação. Você só consegue desenvolver tecnologia e entender isso se você tiver um sistema educacional, né, completo e tudo mais. Muito bem. Então, tem exemplos de... Quem me contou isso uma vez foi não foi o secretário de Ciência e Tecnologia da época, mas foi algum assessor dele, numa visita a São José do Rio Preto, que a gente conversando sobre parque tecnológico, essas coisas todas, ele contou de uma certa região em que produzia acabamento, assim, azulejo, piso, essas coisas todas, mas que era meio pobre em desenho ali. E eles fizeram o seguinte, resolveram importar, comprar talvez dos italianos, sei lá o que, né? Todos aqueles designs lá. Ótimo, né? Compraram uma caixinha preta. Chegou aqui e começaram a produzir. Para o mercado interno, foi uma coisa assim, muito boa. Porque a gente não tinha condição de comprar um produto assim, com esse nível de sofisticação lá fora, importar. E de repente começou a ser feito aqui com baixo custo. Então houve assim até uma certa explosão de venda e tal. Bom, o que aconteceu a partir daí? Os empresários se entusiasmaram. Então, opa, vamos começar a exportar isso aqui agora. Só que eles foram exportar, o que eles perceberam? A pessoa lá fora que ia comprar deles falou o seguinte, mas parece que esse desenho aqui eu já conheço de uns 2, 3 anos atrás. Claro, quem vendeu para eles já estava produzindo. Estava à frente. Entendeu? Aí eles caíram na real de que era muito importante eles terem o setor de pesquisa deles, o setor de desenvolvimento deles, de eles terem a inovação. E esse pessoal construiu uma cooperativa lá entre eles, formou uma cooperativa e começou a produzir desenho. Inicialmente, acho que em parceria, depois individualmente, eu não sei o fim da história. Mas daí desenvolveu deles. Aí eles passaram a dominar o mercado. Então hoje o Brasil é um grande produtor de
acabamento, assim, Acabamento de piso, azulejo, essas coisas todas. Né? No caso, São José do Rio Preto, também acho que aplicar-se-ia a Limeira, a questão do design de joias e de folheados. Verdade. Uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. Acho que você pode dizer com mais propriedade. Hoje, São José do Rio Preto é o primeiro ou o segundo polo? Primeiro polo joalheiro do Brasil, é isso? Não, segundo, só pede para São Paulo como um todo. São Paulo como um todo. Então, o segundo polo joalheiro do país. Então, você veja bem, se lá não tiver inovação, como que o pessoal que vai vender aqui para São Paulo, para essas joalherias importantes, vai apresentar um produto exterior, novo, como vende, né? ou para o exterior, se eles não participar do processo de inovação, aplicar novas tecnologias, novos conhecimentos. Você viu como é fundamental para a região lá? Correto. Agora, também no caso do setor de cardio, né, de cardiovascular, marca-passos. Então, esse também é um desenvolvimento setor de marca-passo cerebral. Exatamente. Nós sabemos que na nossa cidade lá tem uma indústria de ponta na área cardíaca, né, na área de cardio, que é a Braille Biométrica. Eu acredito até que o professor Domingos Braille já esteve aqui nesse programa falando um pouco sobre isso aí. O professor Domingos Braille é um cirurgião cardíaco e muito competente, famoso, tá certo? E que, ao longo da sua vida, ele resolveu, em algum momento, também construir e fabricar os equipamentos, os aparelhos que ele usava nas cirurgias cardíacas, né? Aí construiu uma empresa grande dele lá, que exporta para não sei quantos países. E o professor Domingos sabe muito bem que se ele não tiver em constante processo de inovação, ele perde o mercado. Correto. Então, a empresa dele é uma empresa de ponta. Correto. Tem uma equivalente também em São José do Rio Preto, que é na parte de neuro, né? De neuro, também num processo semelhante, certo? Desenvolvendo produtos e tudo mais, para cirurgias de neurocirurgias, né? Tá? Então, isso na área, por exemplo, médica, esses dois exemplos são bastante assim, significativos da importância da inovação. Aí você falou da inovação, ela é, eu diria, hoje fundamental para o processo de desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Como que está a política nacional de inovação? Depois nós faríamos uma análise da política estadual de inovação, que é um dos desafios que você está contribuindo também. Então, eu tenho visto o seguinte, com muito bons olhos, eu fico contente em ver que o governo federal, ele, através de diversas chamadas de FINEP e outros órgãos lá, ele está investindo assim, fortemente na construção e na implementação de novos parques tecnológicos, que é aquele ambiente próprio e propício para a inovação. Porque você junta, né, num parque tecnológico, você junta a empresa que tem esse perfil, você junta a academia que está desenvolvendo novos produtos, novas ideias ali, está sendo gerada. E você coloca esses parceiros em contato dentro de um parque. Então, a inovação é automática, é constante aí. Eu fico satisfeito, fico feliz de ver que o nosso país acordou para isso daí. O governo federal tem investido fortemente nessa direção. Agora, o Estado de São Paulo também percebeu isso já tempos atrás. Eu acho, eu posso estar enganado, me corrija se estiver enganado, mas eu acredito que a partir de um momento em que o secretário de Ciência e Tecnologia foi o atual governador, ele começou... O governador Alckmin, no seu governo, ele começou e depois, inclusive, ele foi ser secretário. Exatamente. Ele começou com essa ideia de desenvolver parques, de implantar parques tecnológicos aqui no estado de São Paulo. Fruto dessa história toda, hoje a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia está em processo de implementação, de ajuda e tudo mais, acho que são 20 ou 21 parques tecnológicos. Desses daí tem alguns que já estão bem evoluídos,
tem outros que estão mais no começo, tem toda uma gradação aí, né? Além dos parques tecnológicos, para aquelas cidades em que existe essa vontade, mas ainda não está bem sedimentado, ou seja a indústria, ou seja a parte acadêmica, existe a possibilidade de um centro de inovação, que é uma outra vertente que a Secretaria também está financiando e dando Qual seria todo o apoio. o que diferenciaria um parque tecnológico de um centro de inovação? O centro de inovação ele está muito mais assim focado num único objetivo, num único propósito. Eu acredito que ele é mais ou menos como uma APL. Arranjo produtivo local. Então, mas só que focado então num determinado produto, numa determinada vertente só, tá certo? Num tamanho, numa coisa um pouco mais baixa. Você poderia falar que é um mini parque? Eu não gosto muito desse nome, eu prefiro centro de inovação mesmo, tá certo? Mas eu acho que a tendência de uma cidade que começa com centro de inovação, no futuro, ela tem um parque. O seu parque. E muitas vezes, no embalo e numa velocidade até melhor do que quem quis começar direto com o parque e não teve fôlego para o desenvolvimento. Porque a passagem de parque começou, na realidade, é uma passagem de distrito industrial para parque. Os distritos industriais eles cumpriram a sua função em outros tempos, no sentido quando a indústria ela tem importância hoje, mas a grande importância era a indústria. Mas há uma diferença enorme entre um distrito industrial e um parque tecnológico. Eu acho, Bolsonaro, que um distrito industrial, ele cumpre o papel dele no sentido de dar ao país, ao Estado, ao município, indústrias. Nós temos que ser um país industrializado, não tem jeito, tá certo? O passo seguinte é transformar, não digo todas porque é impossível, mas o maior número possível dessas empresas, dessas indústrias que foram formadas no distrito, numa indústria que tenha inovação, entendeu? Que tenha esse perfil tecnológico, de sempre inovar os seus produtos. Está sempre desenvolvendo. Essas cabem no parque. Para o centro de inovação, a característica principal, então, seria a questão de ter um foco específico. Exatamente. É uma coisa mais incipiente, próprio do que a cidade comporta no momento, né? E onde ela buscaria, por exemplo, conhecimento científico? Normalmente, essas cidades que estão querendo montar e propor um centro de inovação, ela tem ao seu redor, por perto ali, outras cidades com centros de pesquisa, com universidades, e que ela vai buscar, muitas vezes, o conhecimento ali, tá certo? Ele não é constante, ele é pontual, precisa de alguma coisa específica, então ele vai lá buscar, de tal forma que é bonita aquela ideia de que você tem parques e tem centros de inovação formando uma rede de conhecimento, uma rede de ciência e tecnologia. Essa ideia é muito bonita, moço. É uma ideia para ser construída ao longo dos próximos anos, às vezes até décadas. Sim. As cidades, por exemplo, onde tem experiências bem-sucedidas, caso de Portugal, Espanha, para ficar nos latinos aí, funcionam um sistema assemelhado, né? Porque eles chamam de parques, mas são pequenos parques, às vezes. Tem muito disso também lá fora. Que na realidade é um centro de inovação. É um centro de inovação. Agora, o centro de inovação, ele teria também uma característica fundamental, que é de deixar de fixar a cultura de inovação, ou seja, o empresário de todos os ramos, o industrial em especial, de ter o conceito de inovação, de melhora permanente, seria uma característica fundamental, de ter a chama. Se não tem o centro de inovação, vai se pensar, né, nós que pensamos ciência aí, vai se pensar de forma tradicional. Exatamente. Bolsonaro, deputado, se o centro de inovação
conseguirem modificar a forma de pensar do empresariado naquela cidade, de tal forma que aquele conjunto comece a investir em inovação, ele cumpriu espetacularmente o seu papel. Correto. Porque daí aquela cidade está pronta para ter um parque. Para ser uma cidade de inovação. Correto. Tá, nós temos, por exemplo, na própria região, em que começaram, a época não se chamava de centro de inovação, caso da fruticultura em Jales, né? É um exemplo típico, né? Acho que sim. Começou pequenos, aí se associou a Embrapa, buscando conhecimento. Aí a Embrapa acabou instalando uma... Isso. Você sabe quem deu muita força para pequenos agricultores lá? Correto. A Unesp de Jaboticabal. Exato, eu conheço alguns professores de lá que viajavam toda semana praticamente, ou cada 15 dias, iam para lá e dar o suporte técnico, conhecimento científico na melhoria daquilo lá. E foi um sucesso, né? É um sucesso, né? E agora essa rede, a rede que está sendo construída, como o sistema paulista, então os parques estão organizados de forma sistêmica. Como que funciona o sistema paulista de parques tecnológicos? Bom, as cidades que têm interesse e que têm vontade, né, e perfil para isso, bom, ela entra em contato com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, ou o seu prefeito, o secretário, conversando direto com o secretário, que hoje é o deputado Rodrigo Garcia. Tá certo? Que, aliás, que é um entusiasta de inovação. Entusiasta de inovação. Tem hoje na Secretaria o subsecretário de Ciência e Tecnologia específico, que cuida dessa parte, que é o ex-deputado Marcos Sintra, professor da Fundação Getúlio Vargas. Exato. Tá certo? Também um estudioso e pesquisador. Também um estudioso e pesquisador. Tá certo? Então, entrar em contato com eles, na Secretaria e tal, propondo que aquela cidade tenha um parque. Muito bem. E não adianta só propor. Tá certo? Aí tem uma série de quesitos para ser cumprido, né? Então tem que criar uma entidade gestora para o parque, tem que ter área, a prefeitura tem que estar envolvida, tem contrapartida do município, tem que ter um plano de ciência e tecnologia, um plano de viabilidade econômica, porque o parque no começo ele tem uma dependência do poder público. Exato. Mas a ideia é que, com o passar do tempo, ele se torne autossuficiente. Esse é o caminho, né? Correto. Tá certo? Então ele tem uma série de requisitos para cumprir, para obter o credenciamento e financiamentos da Secretaria. Também empresariado comprometido. Sem dúvida. Não, a gente não pode esquecer o seguinte: não existe inovação, não existe parque, não existe nada disso, se nós não tivermos quem desenvolva novas ideias, que é a academia. Exato. E quem se disponha a pôr recursos financeiros para transformar aquelas ideias num produto, que são os empresários. Correto. Tá certo? Sem essas duas pontas, não existe inovação, não existe parque, não existe nada disso. Agora, a necessidade também é do poder público fazendo o elo, né? Sem o poder público. Claro, o poder público aí ele é o aglutinador. Exato. Ele provê a que essas entidades, seja a academia, seja o setor empresarial, possam conversar, proporcionar ambiente adequado para... Exatamente para isso. Achei importante, nós estamos caminhando já para o final do programa, você falou ambiente, a importância de uma cidade, por menor que for, ter entre o seu conceito, entre a sua cultura empresarial e cultura de educação, o conceito de ambiente de inovação. O que é ambiente de inovação? Ambiente de inovação? Eu acho que é um pouco disso tudo que a gente falou, né? É você viver num lugar em que você tenha pessoas que pensam e que criem novas coisas, e pessoas que acreditem que dá para transformar aquela ideia num produto. Esse é um ambiente. Mas não fica só nisso, né? Nesse ambiente, a gente não pode esquecer o seguinte: a partir do momento que você está pensando, você está melhorando o produto e tudo mais,
você tem que melhorar o meio ambiente também. Ele tem que ser autossustentável. Tá certo? Ah, não dá para você ter uma indústria que produz uma coisa maravilhosa, um produto tecnológico maravilhoso, se ela polui e destrói o seu entorno. Correto. Tá certo? Então, um parque tem essa preocupação. A questão de sustentabilidade ambiental, econômica, vida e social também, Social porque vai também. mudar a vida das pessoas. Muda por quê, Bolsonaro? Você começa a dar emprego e trazer pessoas para trabalhar naquela indústria com uma formação melhor. Você requisita e você necessita que o seu funcionário, o empresário, né, que o seu funcionário, que o seu empregado, ele tenha uma formação maior e melhor. Correto. Para nós concluirmos nesse minuto final, que não foi perguntado, que você acha relevante ser ressaltado e que não foi lembrado desse programa que tem a ver com o tema? Eu acho que nós demos uma passada geral por tudo isso, mas eu diria o seguinte, nós só passamos muito de leve na parte de educação. Não podemos esquecer o seguinte, que a base de tudo isso é a educação que a gente dá para o povo, né, para a sociedade. Nós recebemos hoje no Assembleia Convida o professor Johnny Rizieri Olivieri, que é físico, professor, doutor, pesquisador, estudioso de ciência e tecnologia e, em especial, de inovação. Ele trabalha com inovação, trabalha com desafios. E fica aqui o desafio para, num próximo encontro, nós tratarmos de educação, a importância da educação no processo de inovação. Nós agradecemos e até o próximo Assembleia Convida. Muito obrigado.